Fala, meu parceiro, tudo de boa na lagoa, mano? A polícia seguiu o criminoso, cercou os prédios e nessa hora exigiu que ele largasse suas armas e libertasse o refém. Um fraco atirador apontou sua arma para o criminoso e ameaçou matar o refém. O sniper foi questionado sobre a probabilidade de acertar o tiro e informou que não passava de 10%. O protagonista aconselhou a se acalmar, pois o sniper o acertaria facilmente se continuasse agindo daquele jeito. O criminoso mandou o protagonista calar a boca e o sniper sugeriu ao grupo que mudassem de planos, pois o criminoso já os havia descoberto. Nessa hora, o protagonista deu outra sugestão, que valia a pena se esconder no prédio para facilitar o tiro do grupo de assalto. O vilão gritou e ameaçou o herói, mas eventualmente eles entraram no prédio. A polícia não entendia como o plano deles foi descoberto tão facilmente e decidiu não arriscar, pois o criminoso tinha algo muito importante. O vilão olhou pela janela e chamou a polícia de um bando de cães, percebendo que eles já sabiam sobre o objeto que ele possuía. O protagonista então provocou o criminoso, dizendo que ele estava em apuros. O inimigo então apontou uma arma para o protagonista e mandou calar a boca. O protagonista pediu ao inimigo para olhar melhor onde eles estavam. O criminoso não entendeu, mas quando ele olhou de perto, viu uma placa que dizia Hospício. Nessa hora, o protagonista explicou que nesse lugar as pessoas vivem no máximo 2 meses, o que deixou o criminoso irritado. O herói então nessa hora se perguntava, mas que objeto valioso é esse que fez a polícia agir dessa forma? O criminoso tentou se virar, mas o herói pegou um travesseiro e jogou no rosto dele, ficando instantaneamente perto do inimigo, imobilizando-o. O protagonista disse que ele tinha pouco tempo de vida e o criminoso havia roubado 7 minutos dele. O herói nessa hora encontrou um objeto interessante dentro do casaco do criminoso, que o homem pediu de volta, mas o protagonista não apenas o ignorou, como abriu o objeto, sendo coberto por uma aura incompreensível. O criminoso então ficou arrasado, e o herói ouviu uma voz que falava sobre viagem no tempo e contrato com outro mundo. O herói chutou a cabeça do criminoso e disse que ele estava acabado. Quando a polícia chegou, o criminoso estava amarrado em uma cadeira. O protagonista foi informado que a jornada começará em 1 minuto. Ele descobriu que não importa quanto tempo passe no outro mundo, na realidade será apenas um instante. Aliás, nenhum item poderá ser levado, apenas as roupas. Ele então viu o criminoso sendo levado pela polícia e sabia que eles não o tocariam por enquanto. De acordo com o criminoso, a aprovação era simples, mas como tipo de jogo. O protagonista decidiu aproveitar a oportunidade para ver coisas novas, já que lhe restavam apenas alguns meses de vida. Ele foi escaneado para criar seu personagem e foi transportado para uma área pública, onde se viu entre pessoas como ele. O sistema informou que ele poderia ver a janela do personagem e só precisaria pensar nisso. O herói olhou ao redor e ficou maravilhado com um mundo diferente. Ele chamou uma folha de personagem onde todas as estatísticas eram incrivelmente baixas, assim como o inventário. O protagonista tinha um nível de papel, o que parecia muito fraco para ele. Ouvindo vozes atrás de si, ele percebeu que havia um vendedor tentando vender um item de nível verde, mas as pessoas não acreditavam nele. O vendedor começou a contar que era uma arma de veneno de nível verde muito rara. Ele explicou que havia 4 níveis de testes: papel, paralelo, forte e brutal, sendo que ninguém passava no brutal, mas os outros passavam. O vendedor falou sobre como roubou essa espada do 56º lugar na tabela de ódio e disse que a venderia por apenas 500 pontos. As pessoas imediatamente começaram a aumentar suas ofertas, tentando ser as primeiras a conseguir a espada para si. De repente, um alarme soou e todos ficaram um pouco surpresos. Todos receberam uma notificação de que uma pessoa perigosa havia sido detectada tentando entrar na zona. A aplicação da lei foi acionada, e a força de segurança na zona segura era forte. Eles descobriram o alvo, o número 1 na tabela de ódio, um criminoso. O protagonista ficou preocupado, pensando que os guardas estavam se aproximando dele. O vendedor começou a correr, achando que estavam atrás dele. O cavaleiro tensionou muito a perna e saltou com toda a sua força no ar, mirando seu chute. O vendedor assumiu que o protagonista também era um criminoso, já que estava correndo com ele. O protagonista disse que não tinha nada a ver com isso e perguntou onde poderiam escapar da perseguição. O sistema explicou que o herói estava na lista de criminosos, com 6 estrelas, e que deveria ser morto no local. Se ele morresse nesse mundo, também morreria no mundo real. O vendedor apontou para um portal e disse que poderiam se esconder ali. Um dos cavaleiros estava preparado e fez um golpe muito forte que voou diretamente em direção ao herói, mas antes da colisão, o herói conseguiu se esconder no portal e no lugar do golpe houve uma enorme explosão. Nesse momento, o criminoso estava por perto e não ficou feliz por ter falhado.
O sistema explicou ao herói que o desafio em que ele entrou no nível brutal tem como recompensa um baú do tesouro com tesouros de nível roxo, mas se ele morrer no desafio, também morrerá na vida real. O objetivo era sobreviver. O herói se viu no meio de uma cena em que um comentarista falava sobre como estavam procurando o candidato perfeito para um cara que acabará de chegar. Ele chamou o que estava acontecendo de "não tenha medo de morrer". O protagonista não entendia, pois foi dito que ninguém participava de desafios desse nível. Todos olhavam para o protagonista, que veio da dimensão humana. O herói até começou a fazer poses ao som da plateia, que o elogiava e aplaudia. O comentarista disse que o confronto seria muito interessante e apresentou os patrocinadores do evento. O protagonista sugeriu que fosse um programa de encontros às cegas. Ele lembrou que costumava ser chamado de incendiário dos corações das mulheres, lamentando que, devido a uma lesão, não tivesse a oportunidade de namorar fanáticas. O comentarista decidiu mostrar a força do candidato, mas para grande surpresa, ele acabou sendo apenas do nível papel. A plateia ficou ainda mais animada, já que era a primeira vez que alguém de um nível tão baixo aparecia nesse palco. O protagonista pediu ao sistema uma explicação para esse nível de força. O nível papel era o mais fraco, seguido pelo paralelo, mais forte, e o nível violento, que era o mais forte. O protagonista percebeu que estava em um teste em que apenas os mais fortes poderiam passar, e se ele falhasse, morreria. O comentarista prometeu que o novo candidato mostraria a melhor morte na história do programa. O herói virou-se para a lâmpada, surpreso por ser chamado assim, e perguntou se era com ele. O protagonista disse que a lâmpada deveria parar de falar besteiras e começar o encontro às cegas. O comentarista explicou que era apenas a holografia dele e apresentou a primeira garota. O herói ficou em uma pose engraçada e, atrás dele, o portão começou a abrir, de onde saiu a primeira garota. Ela era a senhorita Lábios Vermelhos Delicados, que parecia mais um monstro. Ela enviou um beijo no ar ao herói, que ficou aterrorizado com a ideia de que teria que enfrentar essa garota no teste. O comentarista disse que a garota sente as emoções das pessoas e gosta de perguntar sobre sua beleza para depois comer os homens. O protagonista fechou os olhos e respirou fundo, mas ele fez uma careta e disse que a garota era bonita. O comentarista apresentou a segunda garota, a senhorita Pernas Finas, muito parecida com o Homem-Aranha, segundo ele. Ele disse que ela gosta de colocar ovos nos homens. O protagonista deu seu parecer sobre a segunda concorrente, mostrando seus gostos e dizendo que ela era apenas uma beleza. O comentarista disse que eles tiveram um ótimo começo e apresentou a terceira garota. O protagonista pensou que não deveria subestimá-las. Uma mão saiu do portão e começou a cavar. A terceira garota era a senhorita Formas Bonitas, que era uma carniceira e tinha matado 16 de seus parceiros anteriores. Ela começou a gritar muito alto, e o comentarista chamou isso de um rugido de batalha de assinatura. O herói ficou chocado e perguntou se era realmente a garota. O desafiante fez uma expressão de pena e saiu do palco. O comentarista pediu ao protagonista que evitasse tais expressões no futuro, caso contrário, ele seria excluído do programa. Os protagonistas perceberam que não havia garotas normais no programa. O comentarista disse que a próxima garota era do agrado do herói, estando em um nível acima do cruel, em paralelo aos pecados mortais da senhorita Preguiça. O protagonista achou isso promissor. A comentarista pediu à senhorita Dia que saísse, mas ela não apareceu. O comentarista explicou que ela teria um dia para se apresentar e procurar um parceiro de casa. Ele também explicou que as regras do jogo exigiam que o herói passasse o dia todo com cada uma das garotas. Enquanto isso, ocorria uma audiência na área pública, onde o vendedor se justificava, dizendo que não tinha nada a ver com o crime, especificamente o herói. O juiz disse que investigaram e descobriram que isso era verdade, mas acusaram o homem de outros crimes, enganando outras pessoas. Ele foi condenado a 200 pontos de ódio e exilado para a cidade do ódio. Ele foi levado pelos guardas enquanto suplicava para pararem. O juiz perguntou se deveriam continuar a busca pelo homem que era o número 1 na tabela de ódio. O juiz disse que o herói morreria, pois estava preso em um nível brutal do julgamento. Nesse momento, no território do julgamento, a senhorita Formas estava esquartejando um urso morto com as próprias mãos. Ela tinha a intenção de matar o protagonista pelas palavras que ele disse a ela. Ela não imaginava que um jogo tão maravilhoso pudesse ter pessoas tão cruéis. O protagonista recebeu uma notificação de que a senhorita Lábios Bonitos e a senhorita Pernas Finas o tratavam amigavelmente, mas a senhorita Formas Bonitas queria matá-lo. O protagonista ouviu algo e, ao se virar, viu uma mão e, em seguida, a própria garota com a intenção de atingi-lo com um machado. Ela começou o ataque por trás, em um ponto fraco do protagonista, mas antes do golpe, ele perguntou para onde a garota bonita que ele havia ofendido acidentalmente havia ido.
Com essas palavras, os golpes pararam bem perto da cabeça do protagonista. A garota não conseguiu entender o que o protagonista havia dito. O protagonista começou a falar sobre como nunca havia conhecido uma garota como ela e como, assim que ela ficou zangada, seu coração foi perfurado pelas lâminas. Ele percebeu que não havia considerado toda a ternura da garota por trás daquele corpo poderoso. Ela ouviu atentamente enquanto ele a elogiava abundantemente. Ele mencionou que lamentava não tê-la percebido antes. Depois dessas palavras, a atitude da garota mudou para amigável e, pouco tempo depois, tornou-se de paixão. O protagonista estendeu a mão para a flor e disse que a verdadeira beleza está dentro, não fora, e que belas flores crescem naquele lugar horrível. Ele disse em voz alta que a senhorita Formas Bonitas tinha exatamente a mesma flor. O herói ouviu o som dos implementos da garota caindo. Ele olhou para trás e viu a garota que o chamou de irmão. A relação deles chegou ao ponto de adoração. O protagonista ganhou 500 pontos extras por causa dos sentimentos que a garota tinha por ele. Ela disse que era a primeira vez que alguém dizia algo assim sobre ela e, após essas palavras, começou a respirar muito pesadamente. O protagonista não entendeu o que ela pretendia fazer, e então aquela garota de belas formas começou a gritar. Por causa do grito, a atitude das outras duas garotas mudou para nojo. O protagonista não conseguia entender como ele poderia flertar com as outras quando ela estava gritando daquele jeito. Ela correu na direção do protagonista, falando sobre como eles deveriam ficar juntos para sempre. Se ela o abraçasse, ele morreria. Nesse momento, uma teia de aranha apareceu e ficou presa na perna da garota bonita, fazendo com que ela caísse. Quando a garota caiu, uma teia de aranha apareceu sobre sua cabeça, prendendo-a. A forma fofa começou a gritar para a senhorita Pernas Finas que ela também era um demônio de nível cruel, afirmando que o bárbaro não seria capaz de lidar com apenas um homem. A Mulher-Aranha ordenou que o protagonista fosse entregue a ela para ser reeducado, mas a senhorita Formas Bonitas afirmou que ele era dela e que não o entregaria. A Mulher-Aranha perguntou se o herói queria ter filhos com ela, e ele percebeu que se respondesse errado, morreria. O protagonista decidiu que a melhor estratégia seria tomar a iniciativa. Ele se virou para a garota e perguntou quem a autorizou a falar assim com ele. A Mulher-Aranha ficou surpresa com tais palavras, e o protagonista perguntou se ela gostava dele apenas porque queria que ele tivesse um filho com ela. Ele começou a dramatizar, como se apenas quisesse ser usado. A garota começou a se justificar, e o protagonista começou a gritar que eles nem sequer tinham casado. Ela começou a se desculpar, e sua atitude mudou para amigável. Enquanto isso, a audiência entusiasmada discutia o que estava acontecendo, e o comentarista estava igualmente entusiasmado com o fato de o herói ter derretido o coração da garota. De repente, o semblante da senhorita Dia mudou, e ela começou a falar entusiasmadamente sobre o interesse que mostrou por um homem pela primeira vez. O protagonista pensou que a garota havia aparecido de forma inesperada, presumindo que poderia haver outras criaturas no local. Logo atrás dele, ele ouviu a voz da senhorita Lábios Bonitos, que parecia realmente assustadora. Ela começou a falar sobre o quão bonita era, mas o protagonista a interrompeu com um soco no rosto. Ninguém percebeu o que acabará de acontecer. O protagonista disse que odiava pessoas inseguras e que ela não poderia impressionar ninguém com sua aparência. A garota ficou surpresa e parecia um pouco chateada. Enquanto isso, o comentarista ficou chocado e mostrou repetidamente na tela o que o herói fez. Todos pensavam que esse seria o momento em que o protagonista seria derrotado, inclusive o próprio comentarista, que assumiu que haveria apenas um resultado. No entanto, de repente, o rosto da garota ficou envergonhado, suas pernas tremiam, e não havia sinal de medo no coração do protagonista. Ela não conseguia entender por que seu coração estava batendo tão forte. O protagonista recebeu a habilidade Fonte do Mal, que permitia colocar a criatura em um estado de êxtase por 24 horas. O protagonista ficou surpreso e satisfeito com esse mecanismo. Ele olhou para a garota, que estava simplesmente encantada, sem entender o que estava acontecendo com ela. De repente, ela se aproximou do herói e disse que queria experimentar. Sua atitude mudou para obsessão, e ela se aproximou do protagonista sugerindo que eles se unissem novamente. O herói respondeu que preferiria não, e a senhorita Formas Bonitas entrou na briga, tentando cortar os lábios bonitos com sua espada, mas ela bloqueou o golpe com o queixo, o que não ajudou muito, pois foi jogada para frente. Nesse momento, a Mulher-Aranha disse que, não importa o que os outros façam, o protagonista apontou para trás e disse que as outras garotas tinham opiniões diferentes. Elas atacaram a Mulher-Aranha na tentativa de conquistar o coração do herói. 3 monstros de nível brutal agora lutavam pelo lugar ao lado do herói, mostrando que o amor dessas criaturas significava algo completamente diferente.
O protagonista entendeu as regras, ou seja, se ele escolhesse uma delas, as outras duas o matariam. Por outro lado, se uma vencesse e ficasse com ele, ela também o mataria. Ele decidiu dizer que sentia muito, mas não podia escolher uma das pretendentes. Ele explicou que a batalha não lhe causava nenhum sentimento. Lábios Bonitos perguntou o que o protagonista queria dizer, e a senhorita Formas Bonitas também queria saber a resposta. O protagonista explicou que mesmo que as garotas destruíssem o mundo, ele não seria afetado por isso. As garotas pensaram que ele queria deixá-las e começaram a se preparar para atacá-lo. O protagonista disse que queria dizer que ele é uma pessoa muito suspeita. Ele sugeriu que cada uma das garotas passasse um tempo com ele para que seus sentimentos se desenvolvessem bem. Ele prometeu que, uma vez que tivesse passado tempo com cada garota, escolheria uma delas. Ele disse que, assim que escolhesse sua garota favorita, cuidaria dela e dos filhos com todo o seu empenho, o que a Mulher-Aranha gostou muito. O protagonista pegou a garota de Lábios Bonitos pela mão e disse que, mesmo que morresse em suas mãos, seria com amor. A garota ficou tocada com isso e disse que definitivamente provaria que só ela era digna de ser a assassina do herói. Enquanto isso, uma estranha criatura estava comendo um cadáver, mas ela se virou ao ouvir os passos do protagonista, que simplesmente a chutou na cabeça. A criatura ficou furiosa e disse que o homem parecia um suicida, mas ela partiu para cima dele. O herói gritou e chamou por Miss Lábios Bonitos, que estava atrás do monstro, perguntando como ele ousava tocá-la. A garota assustou muito a criatura, que estava longe de ser de nível cruel, e ela a atingiu diretamente no olho. E para você que chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta, parte 2 ADM. Dito isso, falou e até a próxima aventura!